1 Coríntios capítulo 12. Hoje nós vamos só tratar dos dois primeiros versos. Nós vamos introduzir esse assunto, os dons de Deus para a igreja. Entramos em uma área que vai demandar mais tempo em cada versículo. Os dons do Espírito, os dons do Espírito Santo. E não é sem razão que o apóstolo Paulo, ele vai utilizar 3 capítulos para abordar essa doutrina, este ensino. 1 Coríntios 12, 13 e 14 foram escritos para tratar deste assunto que é tão importante e que a igreja precisa aprender e que a igreja depende da capacitação do Espírito para exercer os dons que Deus concede. Além destes, há outros, e que nós vamos ter que ver também, que é Atos capítulo 2, que é um texto que fala desta realidade, e também em outras passagens em Atos que nós vamos meditar. Esses textos e este ensino dos dons do Espírito, eles, por estarem na Bíblia, obviamente, são importantes. Mas, no nosso contexto, eles são mais ainda importantes que entendamos, porque na história da igreja, eles foram e são entendidos de formas bem diferentes. Talvez uma das maiores divisões na igreja evangélica tenha acontecido devido à divergência na interpretação e aplicação destes versos. E essa divisão está, é claro, entre uma das grandes ramificações que há na igreja, os pentecostais e os chamados tradicionais. E para entendermos e tentarmos entender essa divergência, além dos textos bíblicos, nós vamos ter que recorrer também à história da igreja, para ver como na história da igreja esses textos foram interpretados. Por que há essa divisão entre pentecostais e um grupo mais recente, que tem aí 3 décadas, neopentecostais? De onde surgiram? Será que os tradicionais eles estão errados na compreensão? Ou quem está errado no entendimento da manifestação dos dons do Espírito? Será que os pentecostais que estão equivocados? E nós vamos tentar entender estas muitas divergências. Para termos uma ideia, e eu estava no preparo do estudo lendo, irmãos, comentários, e eu fui ouvir uma série de estudos que o reverendo, eu tenho ouvido antes, já ouvi essa série, estou novamente ouvindo, uma série de estudos que o reverendo Augusto Nicodemos fez em 1 Coríntios. E quando ele entrou nesse capítulo, a oração dele me falou comigo, e que foi uma oração, a meu ver, sábia e humilde, quando, antes de começar a expor o capítulo 12 de 1 Coríntios, ele ora assim: Senhor, sabemos que a dificuldade de entender tua palavra não é por tua causa. A tua revelação, e obviamente ele está falando da revelação escrita, a Bíblia, é perfeita. O problema somos nós que somos limitados. E nem sempre conseguimos ver com clareza
aquilo que o texto diz. Por isso que pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza na verdade. Então, é muito importante que nós clamemos ao Senhor para que Ele nos dirija, o Espírito Santo nos dirija na compreensão desta questão dos dons, em que, infelizmente, há sim muita divergência, há muitas compreensões e interpretações que são, muitas vezes, antagônicas. Há muita coisa, mas muita mesmo a ser estudada. E por isso nós vamos caminhar, pela graça de Deus, bem lentamente nestes próximos capítulos, 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Eu coloquei aqui que vai ser bem verso a verso mesmo, porque nós temos que discernir muito do que está acontecendo à nossa volta. Todos nós somos influenciados por diversas teologias. Eu mesmo já participei por um tempo de uma igreja neopentecostal. E eu entendia algumas coisas que hoje eu vejo, eu estava enganado. E para isso nós precisamos, como o reverendo Augusto orou, que o Espírito Santo nos conduza na verdade. E aí, qualquer cristão evangélico vai concordar com essa expressão, que o Espírito Santo nos conduza à verdade. Talvez até os pentecostais vão ser mais enfáticos nessa oração, porque há uma ênfase por parte dos pentecostais maior na pessoa do Espírito Santo, dentro da compreensão deles do que nós. Eu não estou dizendo que ela é certa, mas que há. Agora, todos nós concordamos, mas para ouvirmos o Espírito Santo, é fundamental que entendamos que a única forma segura para entender se é realmente o Espírito Santo que está falando, está aqui. Não são pessoas, não são líderes, pastores, bispos, apóstolos, que dizem falar em nome do Espírito Santo, que são a nossa fonte segura, o nosso porto seguro. Mas a palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo. Para que eu possa saber e crer e entender que uma pessoa que, se ela realmente fala algo do Espírito Santo, precisa passar pelo crivo da Escritura. E aí nós vamos ver que muita coisa, mas muita coisa, que é dita em nome do Espírito Santo, não tem base na Escritura inspirada pelo Espírito Santo. Que os pentecostais concordam. Eles concordam com 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 a 21, nosso primeiro texto, e que o Danilo recentemente trouxe para nós esse texto. Aliás, ele trabalhou esses dois versos em um estudo, em uma mensagem apenas. Quando Pedro é categórico em dizer como a Bíblia foi formada. 2 Pedro 1, versos 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando ele diz falaram, ele não está falando apenas do dizer de maneira audível, mas o que foi escrito foi inspirado. Sim, homens santos, não infalíveis, não perfeitos, mas que quando escrevem movidos pelo Espírito Santo, que é perfeito. E aí então não há erro. Nenhuma profecia, nada do que foi escrito na Bíblia
e aqui o contexto era o Antigo Testamento, mas é claro que se aplica ao Novo Testamento, porque o próprio Pedro vai falar que Paulo escreve inspirado pelo Espírito, ele vai falar que Paulo escreve é a Escritura também. Tudo que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, com exceção dos livros apócrifos, que não fazem parte dos originais da Bíblia, realmente, os livros apócrifos não são inspirados. Tudo foi inspirado, dirigido, movido pelo Espírito Santo. Então, na Bíblia a gente tem segurança, para inclusive comparar aqueles ensinos que são ditos em nome do Espírito Santo. E só a Bíblia é a única base segura que nós temos. Então, a base é a Escritura. Ler, estudar, meditar e orar com base na palavra de Deus. Nenhum ensino da Bíblia é produção humana, como Pedro escreve, mas vem de Deus. Homens santos falaram e escreveram, porque quando Pedro está escrevendo aqui, ele não está mais ouvindo os profetas, eles já morreram. Ele está ouvindo os profetas por meio do que os profetas escreveram. Assim, tudo o que é dito como vindo do Espírito Santo deve estar de acordo com a Bíblia que o Espírito Santo inspirou. Porque se ele é Deus, ele não erra e não se contradiz. Então, com a autoridade do Espírito Santo, nós podemos dizer: qualquer ensino que vem em nome dele, que não estiver com base na Bíblia, não é verdade. Vamos começar então a nossa caminhada, e nós vamos ler os versos 1 a 11, mas hoje nós vamos ficar só nos 2 primeiros. Nós vamos ler algumas vezes esses textos, e aí caminhar verso a verso. 1 Coríntios capítulo 12, versos 1 a 11, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus, é o quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então aqui a gente tem um bom caminho para percorrer. É importante que nós lembremos que Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corinto, e um dos objetivos, claramente, era de corrigir vários erros que havia na igreja. Então, ali nós já vemos que, se uma igreja que foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo, 3 anos depois, está com erros, ou 3 ou 5 anos, nós não sabemos com precisão, já tem erros, isso significa que a igreja está sujeita a cometer erros dos mais diversos. Por isso é que todos nós precisamos estar abertos a sermos corrigidos, porque todos nós temos que passar por esse processo. Paulo escreve para corrigir ali
problemas de divisão, lembra? Alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Era divisão, Paulo corrige isso. A falta de disciplina na igreja, lembra que havia lá um homem que estava tendo relação sexual, talvez com a sua madrasta, e ninguém falava nada, era um problema grave no meio da igreja. Paulo escreve para corrigir. Paulo fala da valorização, porque Corinto era uma cidade onde havia a predominância do pensamento filosófico grego, então havia muita valorização da sabedoria humana. Paulo vai dizer que a sabedoria humana é loucura, então ele vai corrigir. Ele vai exortar aqueles que se achavam mais espirituais. Então, há vários pontos ali que eles estavam errando. E Paulo escreve isso, inspirado pelo Espírito, para corrigir. Todos nós... E se a igreja de Corinto, plantada por Paulo, precisava de correção, que diremos nós? Todos nós estamos nesse processo. Nenhum cristão pode dizer, não, eu não preciso mais ser corrigido por nada. É claro que não. Todos nós estamos num processo de sermos tratados pela palavra de Deus. Nós precisamos de correções em nossas práticas. Às vezes nós estamos desenvolvendo práticas e ações que estão contrárias à palavra. Por isso nós precisamos da palavra para nos corrigir. Ela foi inspirada para isso. Às vezes nós temos compreensões teológicas que estão erradas, interpretações da Bíblia que estão erradas. A palavra de Deus precisa vir mediante a ação do Espírito para nos corrigir. E é por isso que nós precisamos estar com as nossas mentes e corações abertos, não para qualquer coisa, mas porque a palavra de Deus diz. Todos nós estamos nesse processo. Foi assim no início, nós estamos vendo, numa igreja que foi plantada 30 anos após a ressurreição, e é assim ainda hoje. Por isso nós não podemos, eu coloquei aqui, de fechar o filtro. Nós não podemos ser arrogantes. Não, eu já sei, eu conheço, eu não preciso de ensino. É muita petulância. Eu estava compartilhando no curso que nós começamos com os irmãos, em que o reverendo Augusto Nicodemos, há alguns anos, ele já era o pastor há muitos anos, ele disse, eu também mudei. Houve coisas na minha caminhada cristã que eu precisei aprender e corrigir. Todos nós estamos nesse processo. Dito isso, Paulo, ele havia corrigido, inclusive, lembra, a prática da ceia, que aqueles irmãos estavam fazendo, não tinha ordem e temor e reverência na ceia do Senhor, ele corrige isso também, no capítulo 11, e agora então ele vai entrar em um outro aspecto para ser corrigido, que é a questão dos dons. E aí então nos capítulos 12, 13 e 14 ele vai trabalhar especificamente, e ele vai dar destaque, é impossível nós não vermos especificamente, vai falar de vários, como nós lemos, mas ele vai dar destaque a um dos dons que era o mais proeminente na igreja e que estava sendo praticado de maneira errada, que era o dom de línguas. E nós vamos ver isso de maneira clara nos próximos estudos, se o Senhor assim permitir. Então, lá no versículo 1, Paulo então escreve, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu estava ouvindo o reverendo Augusto, ele traz uma compreensão que difere de alguns irmãos, e que depois eu fui ler um pouco, e que ele enfatiza, é a verdade, e aqui a gente vai fazer um pequeno parêntese, quando ele diz que a palavra dons não está ali no original. Então a leitura seria assim, a respeito dos espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E a palavra realmente ela não está ali, essa palavra dons. Nos próximos estudos, eu quero aí, entra o meu parênteses aqui, nós vamos ver sobre línguas. E eu acho que a gente já poderia aprender um pouco aqui a exercitar uma língua diferente, que eu e vocês não estamos habituados, que é o grego. Nós vamos treinar um pouco, falar em língua hoje, por algumas palavras, vamos falar em grego hoje. Aqui. Aí tem aquele velho ditado, você está falando grego, que eu não estou entendendo nada. Mas aqui nós podemos ter uma direção. Aqui, só para você se localizar, alguns irmãos conhecem, mas só para nós tentarmos entender
um pouquinho, eu quero também mostrar o porquê da importância de se estudar a partir disso. Aqui a gente tem o nosso vocabulário, que deriva do romano, o alfabeto romano, o latino, e nós temos a diferença aqui do grego. Então, as letras, ainda que algumas sejam similares, não necessariamente elas são as mesmas. Só para a gente se localizar, obviamente não vai entrar nisso, eu trouxe aqui para você ter uma ideia. E por que isso? Porque todo o Novo Testamento que eu e vocês temos em português, em várias traduções hoje, em várias versões, foi escrito originalmente em grego. Tá? E aí então você já pode treinar a leitura aí, versículo 1 do grego, no versículo 1, que está aí claramente para todos nós lermos. Quem que quer ler? Está escrito aí, peride ton pneumaticon adelphoi ou telorimas agonem. Falei em línguas aqui, como um tradicional, falei em língua estranha. Não estranha porque é o grego. Mas por que eu coloquei isso daí, irmãos? Se você ver aí, acima nós temos o texto em grego, e baixo, na linha azul, é a transliteração do grego para o alfabeto que nós temos, que é o romano. Então a gente consegue ler, obviamente a pronúncia está errada, nós não temos a pronúncia como se tinha na época, e ali embaixo, na terceira linha, a linha preta ali, está o grego, e ali, na linha vermelha, a última, está a tradução para nós. E olha, até a ordem da língua grega é um pouco diferente. Se a gente pegar literalmente, esse versículo seria relativo a agora, os espirituais irmãos, não, eu quero você ser ignorante. Não tem nada, dentro do grego há uma formatação diferente. Mas aí não entra a palavra dons. Essa palavra dons, ela vai entrar no versículo 4. Mas, como todo o capítulo está falando de dons, então ela foi inserida para que nós entendêssemos. Não há nada de errado no texto. O que o reverendo Augusto Nicodemos traz, e aqui é muito sábio, é para que aqueles que são verdadeiramente espirituais vão saber se utilizar dos dons espirituais. É isso que Paulo está querendo tratar com aqueles irmãos. É claro, para que nós saibamos quem são os verdadeiramente espirituais, lembra, porque ele fala dos espirituais. Nós precisamos entender se aqueles que se dizem espirituais são verdadeiramente como? A maneira como eles expressam os dons. E aqui é um ponto muito importante de um texto escrito há quase 2000 anos, mas que tem tudo a ver com a realidade hoje que nós vivemos, especialmente no meio pentecostal. Uma outra fonte que eu queria que nós entendêssemos. Este texto, ele foi retirado do Novo Testamento Griati, que é, aqui na língua latina, o título, e que é esse texto que foi escrito produzido por dois irmãos, aí nós vemos os nomes deles, que dão um título ao livro. E aí o comentário é: Nestlé Aland, ou o Novo Testamento Griati, é uma edição crítica do Novo Testamento em grego, usada por estudiosos da Bíblia, teólogos e tradutores. Foi produzida por esses irmãos e reúne e compara os melhores manuscritos gregos e antigos do Novo Testamento, e é a base para muitas das traduções contemporâneas da Bíblia, a saber, NVI, NVT e a Revista Atualizada, parte de fontes desses textos. E aí a pergunta é, mas que isso importa? E o ponto, irmãos, é para que nós demos valor para irmãos que na história estudaram. Eu e vocês temos a Bíblia hoje de tudo quanto é tipo,
de forma. A gente tem acesso à Bíblia de todas as formas diferentes. Mas homens de Deus precisaram se debruçar para estudar isso aqui. Por séculos. Para que nós então pudéssemos ter acesso à Escritura. E olha só, houve muitos, hoje bem menos, inclusive no meio pentecostal, para que esse negócio de estudar? Para que teologia? Pois é, você só tem a Bíblia em português porque alguém estudou muito para que você tivesse acesso. Agora imagina eu e vocês, sem nenhum conhecimento de grego, para chegar nisso. Vocês entendem? Daí a importância de se estudar. É claro, hoje, Marcos, você está dizendo então que você tem que estudar, pegar e ler o grego? Claro que não. Eventualmente, na pesquisa, como eu fiz, a gente vai ver, às vezes, uma palavra no original para entender. Mas hoje, pela graça de Deus, nós temos a Bíblia na nossa língua. Temos irmãos que estudaram, que traduziram, que têm comentários. Então, a gente tem um monte de coisa na nossa língua para poder estudar. O fato é que essa palavra eu quero caprichar aqui, que eu aprendi. Eu já sabia, né? Mas eu não sabia que era com H. É um trabalho hercúleo. Bonito, né? Assim, profundo. Hercúleo, que é dar trabalho para desenvolver. Dá muito trabalho para desenvolver. Para nós, não. Porque a gente já tem na mão. Agora, nós precisamos estudar. Hoje nós temos a Bíblia por meio da internet, versões diferentes, comentários, aplicativos, tem de tudo. Mas alguém estudou muito para que eu e vocês pudéssemos ter acesso. E estudam ainda hoje, pedacinhos de papel lá que, se você relar, ele vira pó. Tem gente estudando hoje, para que nós possamos cada vez mais ter... mas então tem mudança na Bíblia? Não, não tem. Mas esses estudiosos vão nos ajudar a mostrar que a Bíblia não mudou, porque Deus cuidou da sua palavra para que ela chegasse até nós. Você quer um exemplo que é um dos exemplos na história mais maravilhosos de irmãos que se dedicaram? E um deles chamava-se William Tyndale. William Tyndale, quem foi esse homem? Foi um teólogo reformador, condenado por heresia devido à sua tradução da Bíblia para o inglês. Ele foi condenado porque ele queria que a Bíblia estivesse na língua do povo, porque até então era latim, e só o catolicismo tinha acesso, e muitos deles nem sabiam latim, só pegavam e liam o texto, como eu li o grego aqui, com pronúncia errada, sem tudo errado, por uma forma de religiosidade. E esse homem foi estrangulado e depois queimado na fogueira, porque ele quis que a Bíblia estivesse na língua do povo. Na época, só o catolicismo romano controlava a distribuição das Escrituras. Tyndale acreditava que todos os cristãos deveriam ter a Bíblia em sua própria língua. Sua tradução foi incorporada à versão King James de 1611. 1611. Então, graças a Deus que nós tivemos irmãos que, inclusive, entregaram suas próprias vidas para que eu e vocês hoje tivéssemos a Bíblia na nossa língua. De volta ao texto, e aqui o meu parênteses foi meio longo. Paulo diz então, a respeito dos dons espirituais, não sejais ignorantes. Irmãos, não sejam ignorantes. Primeiro, Paulo está falando, novamente, para que vocês saibam quem é espiritual, vocês não podem ser ignorantes quanto aos dons. Para você saber quem é verdadeiramente espiritual, é importante que você saiba que aquele que se diz espiritual, se ele se utiliza dos dons espirituais, os dons do Espírito, de maneira correta. Vocês não podem ser ignorantes, e é claro, eles e nós. Portanto, eles deveriam saber a respeito dos dons. Saber o quê? Quais são os dons? Ele descreve aqui numa relação, a gente vai ver outras, a Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4. Quem concede os dons? E aqui é tão importante no contexto que a gente está vivendo. Para quem são os dons? Outra realidade. Católicos carismáticos podem ter o dom do Espírito?
É claro que não. Eles não creem na salvação somente pela graça, somente pela fé, somente em Cristo. Mas há movimentos entre pentecostais e católicos carismáticos com os dons. Mas isso é muito sério. Sim, é sério. Mas a nossa base é a Escritura. Como devem ser utilizados os dons? Paulo vai escrever de maneira absolutamente clara nesses 3 capítulos. Não tem como não entender o que Paulo traz aqui. Como eles devem ser, como eles não devem ser. Por exemplo, uma das defesas dos pentecostais, ele diz, Paulo disse lá, não proibais falar em línguas. Sim, mas ele disse, só pode falar em línguas se for assim. E vocês não fazem assim. Ele não está proibindo, mas ele está estabelecendo uma condição. E se não segue a condição, ele está sim proibindo. Paulo vai tratar tudo isso de maneira muito clara. E aqui nós temos um ponto. O ser ignorante não é em relação a algum tipo de incapacidade intelectual cognitiva. Ele não está falando na incapacidade humana, mas sim de não ter conhecimento de certos fatos, verdades ou realidades da Escritura. Então eu e vocês podemos errar por não conhecer verdades das Escrituras. Nós somos responsáveis, porque a gente deveria conhecer. Mas não está falando de uma capacidade humana. Ele está falando da falta de conhecimento e de estudo e de meditação na Escritura. Mas mesmo assim, e aqui é o ponto, irmãos, mesmo assim, e eu estou aprendendo algumas coisas que me marcaram, estudando o Evangelho de João, expositivamente, uma delas foi Pedro. Eu aprendi a amar o irmão Pedro, com todas as suas limitações. E algo que eu estou, pela graça, aprendendo é que, por mais que aquela igreja corintiana, a igreja de Corinto, ela tivesse os seus erros, Paulo fala, irmãos, não fala? A respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. Ele vai corrigi-los no texto, mas ainda assim ele os chama de irmãos. Eram irmãos em Cristo. Eram irmãos em Cristo. Eles eram cristãos, o que nos mostra claramente que é possível um genuíno regenerado crer em teologias com erros, porque eles criam. É possível eles terem práticas equivocadas, porque mesmo como cristãos eles estavam tendo práticas, por exemplo, erradas em relação à celebração da ceia. E Paulo escreve para corrigi-los, para que eles se arrependessem. Agora, uma importante ressalva. Quando a gente fala erros teológicos, nós estamos falando de erros que não são heréticos. Nós tratamos de heresia. Heresias são erros que negam fundamentos do Evangelho. Por exemplo, os 3 que eu citei falando do catolicismo. Somente Cristo, somente a fé, somente a graça. Quem nega isso aqui, isso é um erro, é uma heresia. Não é cristão, ainda que se diga. Mas não estou falando desses. Eles estão falando de, por exemplo, o uso errado do dom de línguas. Eles estavam errando, Paulo vai corrigi-los, mas eles deixaram de ser cristãos porque eles estavam errando naquilo. E nós poderíamos estender isso para vários erros. Aliás, irmãos, essa não é a minha e a sua realidade? Isso não se aplica a todo cristão? Qual de nós aqui não tem verdades bíblicas para aprender? Quem não precisa aprender nada? Bom, se você precisa aprender, significa que você está errado em algum ponto. Quais dentre nós não precisamos ter práticas e compreensões que precisam ser corrigidas? Agora, se eu e vocês cremos verdadeiramente em Cristo, isso não anula o que Cristo fez. Nós somos salvos por sua graça, amor e misericórdia. Nós cremos nele como Salvador e Senhor, mas nós não sabemos tudo. E nós estamos e precisamos aprender. Estamos no processo de aprender, porque senão qual é a razão de nós nos reunirmos para estudar? Se ninguém tem nada para aprender, se nós não temos erros para serem corrigidos, é claro que sim, e era o que estava acontecendo lá com aqueles irmãos.
E isso faz com que, o Senhor tem mexido comigo, para que nós sejamos misericordiosos, mais misericordiosos, como o Senhor é conosco. Portanto, é possível sim sermos ignorantes em relação a algumas verdades bíblicas. Mas, e aqui outro ponto importante, a palavra está ordenando, não sejam ignorantes. Se ela está ordenando, é que já há em Cristo uma capacitação para que isso não aconteça. O que significa? Primeiro, que nós somos responsáveis. Segundo, que o Espírito Santo que inspirou a Escritura não vai vir do céu e falar com você no seu sonho, audivelmente, vai aparecer para você. Não, ele deu a Bíblia para que eu e vocês estudamos e saibamos o que é dele ou não. Eu e vocês somos responsáveis, por isso então devemos estudar, meditar e aprender da única fonte, da única regra de fé e de prática que nós temos, que é a Escritura. Isso em relação a tudo que a Bíblia ensina. Agora, Paulo está falando aqui especificamente de nós não sermos, os irmãos de Corinto, e nós não sermos ignorantes em relação aos dons. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos dons espirituais. Eu citei aqui que a palavra dons não aparece no verso 1, mas ela aparece no verso 4. Veja lá. E é óbvio que Paulo está tratando dos dons, porque ele vai relacioná-los logo em seguida. Mas olha lá o que diz. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Não sejam ignorantes aos dons, por exemplo, de que eles são diversos. Nós vamos caminhar. Deus deu, o Espírito Santo concede vários dons diferentes e que nós precisamos deles. É o que Paulo diz. Mas o que é a palavra dom? O que significa dom? É clara o que significa. Mas vamos ver uma definição talvez um pouquinho mais elaborada. A palavra carisma, que é a palavra grega, agora que vocês aprendemos um pouco de grego, a gente já está quase dominando, a palavra carisma é a palavra dom no grego. E se refere a um dom de graça, que seria um pleonasmo isso aí, uma repetição, né? Um dom de graça, um favor imerecido concedido por Deus aos crentes. Então, um dom é uma graça que Deus dá. Se é de graça, não é merecido, porque se for merecido, não é graça. No Novo Testamento, é frequentemente usado para descrever dons espirituais dados pelo Espírito Santo aos cristãos, para a edificação da igreja e o avanço do reino de Deus, que é o que nós vemos aqui em 1 Coríntios. Mas, de novo, por que esses detalhes, né? Porque nós vamos nos aprofundar no que a palavra de Deus fala sobre os dons nos próximos estudos, se Deus quiser. E é fundamental que entendamos, porque há muito erro no meio pentecostal, e às vezes nós nos questionamos e somos influenciados por isso, em relação aos dons. O que, de acordo com a definição da palavra, um dom não se adquire. Não fui eu que consegui, porque é dádiva, graça imerecida. Um dom não é uma capacitação natural, não é uma aptidão humana, é uma dádiva de Deus. O dom não é produzido por homens. O dom é dádiva de Deus. Eu espero estar sendo enfático. Tão importante quanto é que são dados por Deus, que dá de acordo com a sua vontade soberana, que é o que o texto vai dizer. Hoje a gente não vai conseguir entrar. Mas nós vimos, elas são dadas pelo Espírito Santo conforme a sua vontade. Bom, e o que mais que é assim? O Gabriel leu aqui. A justificação, a santificação e a capacitação para o ministério. É graça dada pelo Espírito Santo. Agora, os dons
dados para aqueles que nasceram de novo não diferem da fonte e daquele que concede pela graça, da salvação dada pelo mesmo Deus. Romanos, capítulo 5, versos 14 a 15. Nós vimos aqui a palavra carisma, que é dom. Mas olha onde Paulo vai usar essa palavra também, e agora não falando dos dons como capacitação, mas do dom da nova vida, o dom da regeneração, o que é maravilhoso. E é por isso que nós não podemos querer nenhum tipo de glória para nós, porque no fim tudo vem pela graça dele. Romanos capítulo 5, versos 14 a 15, diz assim: entretanto, reinou a morte desde Adão a Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Paulo está falando assim, que todos nós nascemos em pecado, somos pecadores, mesmo não sendo nós que pecamos no início, mas porque somos descendentes de Adão, todos nós somos pecadores, e por isso condenados. Aí ele diz, verso 15, todavia, não é assim o dom gratuito, o carisma, como ofensa. Então, o dom gratuito, aqui ele está falando da salvação da vida nova, e ele usa a mesma palavra, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, Paulo, nós estamos falando dos dons que são graça de Deus, e aí então nós estamos lembrando que tudo é pela graça. A regeneração veio pela graça. E Paulo, inclusive, usa a mesma palavra que ele usa lá nos dons em 1 Coríntios, ele está usando para mostrar aqui. Olha, Romanos capítulo 6, verso 23, que ele usa de novo o dom, a palavra dom, para se referir ao dom da regeneração, o dom da nova vida, dada pela graça de Deus. Romanos 6, 23, ele diz assim, o salário do pecado é a morte. Eu e vocês vamos morrer, por quê? Porque nós merecemos, nós vamos receber um salário. Qual o salário? Do pecado, somos pecadores. Então, eu e vocês merecemos o nosso salário. Agora, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que esse é um dos pilares inegociáveis. Ou a salvação é pela graça, ou não existe salvação nenhuma. O irmão John Gill sabiamente define: os dons brotam da livre graça, da boa vontade e do prazer de Deus, e não são devidos aos méritos dos homens. Nem a salvação, a regeneração, nem a santificação que se utiliza dos dons, nada disso é nosso, mas é a graça de Deus, é o dom gratuito de Deus, e essa é a maravilha do Evangelho. Aliás, você que está aqui, você crê neste dom gratuito? Qual? Da regeneração? Você crê que no que Cristo fez por você de graça, para tratar com seus pecados na cruz, quando Ele veio, e Ele, diferentemente de nós, nunca cometeu nenhum pecado, obedeceu totalmente o que Deus exige, e morre na cruz por pecadores como eu e você. Você estava lá naquela cruz? Você crê que a morte de Cristo foi a sua morte? E que o sangue que Ele derramou por você para purificá-lo. E quando Ele ressuscitou para dar para você uma nova vida. Você crê nisso? Porque não adianta nada de falar de dom se isso não for a base. E infelizmente, há muitos na busca de dons, mas que sequer sabem o que é o Evangelho. Eu citei aqui os carismáticos, o catolicismo. Eles não sabem o que é o Evangelho, mas eles têm os dons do Espírito. Como? Isso é impossível à luz da Escritura. Mas a pergunta não é para os carismáticos, a pergunta é para você. Você crê nesse dom gratuito da vida
que Deus deu em Cristo, em sua morte e ressurreição? Você tem certeza disso? Depois de exortar os crentes coríntios contra a ignorância, Paulo vai lembrá-los de como antes do Evangelho eles eram assim. Agora que se eu e vocês cremos em Cristo, é possível nós não mais sermos ignorantes. É possível, porque agora Cristo é a nossa vida. Porque o Espírito Santo habita em mim. O mesmo Espírito Santo que inspirou a Escritura habita em mim. E é por meio dele que eu não preciso mais ser ignorante. Olha o que ele diz no verso 2 do capítulo 12. Quando ele diz, sabeis, lembra, irmãos, em relação aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. E aí ele vai mostrar como vocês eram antes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Vocês eram assim. Ele já falou isso no capítulo 6. Vocês eram assim, mas agora vocês foram lavados, vocês foram santificados em Cristo. Então, vocês eram ignorantes, vocês não são mais. Vocês estão agindo como ignorantes. E é por isso que, pela graça, ele estava escrevendo para que eles pudessem examinar a Escritura. E não tem como não ler esse texto, eu lembrei de quando eu já disse que fui pentecostal, neopentecostal, antes disso eu era católico romano idólatra. E com uma imagem de Aparecida. O que era a imagem de Aparecida? É Maria? É óbvio que não. A imagem de Aparecida é um ídolo mudo. Literalmente, que não ouve e não pode responder absolutamente nada. Paulo está falando, vocês eram assim, mas agora que vocês receberam a Cristo, creram no Evangelho, vocês não são mais assim. Mas lembra, não porque eles fossem mais capazes, porque Deus, em sua graça soberana, concedeu a eles a vida para poderem crer. E agora Ele está ensinando, Deus agora em sua graça está mostrando para vocês e os guiando para que vocês não sejam ignorantes quanto aos dons que o Espírito Santo dá. Irmãos, Deus em sua graça nos deu vida. Foi assim com todos, é assim com todos. Inclusive com o homem que está escrevendo isso aqui. Quando ele foi convertido, se tinha uma coisa que ele não estava fazendo, era buscar a Deus. Pelo contrário, ele estava matando os filhos de Deus. Ah, mas ele não seguia um ídolo mundo, ele era ele era um religioso, que tinha a Bíblia, mas era cego. Que tinha a lei, mas não a guardava. E Deus, em sua graça, concedeu a ele, ao apóstolo Paulo, vida. É por isso que ele não negocia a graça de Deus. Todos nós que hoje pela graça cremos, estávamos outrora sendo guiados por ídolos mudos. Fossem imagens, fossem o prazer fora dos princípios da palavra, fosse bebida, drogas, fosse a justiça própria, fosse a religiosidade ou outro pecado qualquer. Nós estávamos sendo guiados não por Deus, mas Deus em Cristo fez um milagre da regeneração, do novo nascimento, pela sua graça, e Ele nos deu vida. Agora, por causa dessa vida que nós temos em Cristo, nós podemos não mais ser ignorantes. Pelo Espírito Santo que habita em nós, de acordo com o Espírito Santo que inspirou a Escritura, nós não precisamos ser mais ignorantes. E na semana que vem, se o Senhor permitir, a gente vai dar mais alguns passos para entender sobre os dons, compreender o que são, para quem são, quem concede, como Ele concede,
Como não devem ser praticados ou exercidos? Paulo vai nos ensinar. O que a gente poderia, irmãos, aplicar disso? Primeiro, que é um dos pontos central, é que nós não devemos ser ignorantes em relação ao que a palavra de Deus ensina. Uma pessoa ignorante é alguém que desconhece ou tem falta do conhecimento sobre determinado assunto. E para deixarmos de sermos ignorantes espirituais, não tem outra fonte, é essa aqui. Eu não posso ser fonte de conhecimento espiritual para você. Nenhum homem pode. Por quê? Porque todo homem deve ser examinado à luz da fonte, que é o que está aqui. Não interessa quem está falando. Eu quero saber se o que você está dizendo está de acordo com a palavra, com a Bíblia. Agora, se você não tem tempo com a palavra, você vai falar amém para tudo quanto é bobagem que está aí. E que se não fosse a graça de Deus, sairia inclusive desse púlpito. E se não for a graça de Deus, vai sair desse púlpito. Mas como é que você vai saber se é verdade ou não? Pela Escritura. Examinar a Escritura. Se debruçar sobre a Escritura. Estudar, meditar, orar a palavra de Deus. Entenda, Deus não vai trazer uma revelação sobrenatural para você. Você está dizendo que Ele não pode fazer? Não, quem sou eu para dizer? Agora, se Ele fizer, Ele vai fazer de acordo com a Escritura. Então, para que revelação sobrenatural, se tudo que está sobrenatural que nós precisamos está aqui? Deus pode fazer algo inexplicável? É claro que pode. Uma manifestação, Ele pode fazer. Mas como é que você vai saber se é de Deus? Pela Bíblia. Esse livro velho, que é a palavra de Deus. Só por meio da Escritura que você vai poder conhecer a Deus. Só por meio da Escritura que nós vamos poder, então, conhecer mais os dons que Ele dá, e entender por que Ele dá, para quem Ele dá, como Ele dá. E é por isso, irmãos, que nós enfatizamos, é importante, tão importante que nós tenhamos tempo com a palavra. É muito triste, nós estávamos conversando do presbitério sobre isso, de irmãos e de pessoas que professam a Cristo há anos, mas, de acordo com o escritor aos Hebreus, ainda estão no leite. De acordo com Paulo, aqui em 1 Coríntios, são meninos em Cristo. Não crescem. Não crescem. Que acham que já sabem e que não precisam mais estudar. O que é uma evidência clara de ignorância espiritual. Um cristão que acha que não precisa estudar, ele é um ignorante. Ele é um ignorante. O problema é que ele acha que ele não é. Aí que é o pior. Irmãos, isso aqui não é só para pastores. Isso é para todo cristão. Agora, é claro que não é estudo pelo estudo, não é o conhecimento pelo conhecimento, mas é impossível deixar de ser ignorante sem conhecer a palavra. Não existe espiritualidade fora, não existe ação do Espírito Santo fora da palavra que o Espírito Santo inspirou. Não existe. E para isso, então, muito prático, uma aplicação prática, separe um tempo todo dia para ler a palavra de Deus, para meditar, para orar, falar, Deus, fala comigo pela sua palavra, para que eu não seja mais um ignorante. Leia, irmãos, homens de Deus, nós temos tantas opções, irmãos, tanta fonte boa para estudar. Não tenha a coragem de justificar, dizendo que você não tem tempo, por favor. Nós falamos do relacionamento com Deus, deve ser prioridade absoluta na minha e na sua vida. Amém? Que o Senhor nos livre da ignorância e nos leve à meditação na sua palavra.